Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma área muito importante da matemática, né, que é a geometria, mais especificamente sobre como a gente descobrir a diagonal de um quadrado baseando apenas na medida do lado, né. Isso facilita muito a gente quando a gente vai fazer algum exercício de geometria, mas a gente vai trabalhar aqui um jeito da gente descobrir isso de uma maneira muito mais rápida e fácil, né, que vai ajudar muito a gente quando a gente estiver resolvendo algum exercício de prova, exame, concurso, vai facilitar muito se a gente precisar se deparar com isso em alguma etapa de um exercício de geometria, que é muito comum, né? Então a gente vai fazer passo a passo aqui, mas a gente vai trabalhar um jeito que torne muito mais rápido e fácil a resolução desse tipo de exercício, né? Encontrar a diagonal de um quadrado, sabendo apenas a medida do lado dele, né? Bom, primeiramente, se você é novo no canal, deixa o seu like, se inscreve que ajuda a gente. E vamos começar, né? Bom, se eu tenho um quadrado aqui de medida L, né? Com o lado L, pode ser qualquer medida do lado, né? Um lado de quadrado L, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar que a diagonal vai dividir ele em dois triângulos retângulos. E o que a gente vai pensar aqui, né? A gente vai pensar no teorema de Pitágoras de um desses triângulos, né? Pra gente tentar descobrir essa medida do lado, que no caso aqui seria a hipotenusa, e que eu vou chamar aqui de x, né? Que a gente vai fazer? Simplesmente vai aplicar a fórmula aqui da hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos também ao quadrado, e a gente vai aplicar os valores que a gente tem aqui nessa fórmula, né? Vamos fazer aqui, né? Hipotenusa ao quadrado seria o x ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, que sempre é o oposto ao ângulo de 90 graus, igual aos catetos ao quadrado, que é L ao quadrado, né? Ambos, já que os lados são iguais, porque são um quadrado, né? E como a gente aqui está somando dois termos que são iguais, a gente pode fazer x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, né? E, bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a raiz aqui nos dois lados dessa igualdade, né? Então vai ficar que x é igual a raiz de 2 sobre L, porque como a gente tem L ao quadrado aqui, vai acabar cortando esses dois, o 2 do índice com o 2 aqui do L ao quadrado, né? Então a gente vai cortar eles e ele vai sair da raiz. Vai ficar que x é igual a L vezes raiz de 2. E, bom, isso é muito importante porque essa aí vai ser basicamente uma constante, né? Uma fórmula da matemática que sempre quando a gente for tentar descobrir a diagonal de um quadrado qualquer, né? Essa aqui seria basicamente a nossa resolução, só que a gente sempre vai chegar nessa fórmulazinha aqui, né? Que a diagonal de um quadrado sempre vai ser o lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2, né? Isso é uma coisa que facilita muito a gente quando a gente estiver no meio da resolução do exercício e não faz a gente ter que perder muito tempo com todas essas contas, todas essas operações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado de lado 2, né, ou de lado 4, eu não teria que perder todo o meu tempo fazendo o teorema de Pitágoras aqui no triângulo retângulo. Eu já poderia deduzir, aqui nesse caso, que y é igual a 4 raiz de 2, né? E nesse triângulo aqui eu poderia deduzir que z é igual a 2 raiz de 2. Sempre a diagonal do quadrado vai ser ele multiplicado pela raiz de 2, né? A gente sempre vai multiplicar o lado pela raiz de 2 para achar a diagonal de um quadrado qualquer. E a gente também pode fazer isso se for o contrário. Por exemplo, eu tenho o valor de x e eu quero descobrir o valor de L. Aí eu teria que basicamente fazer a operação inversa, dividir por raiz de 2. Então poderia assim, por exemplo, eu tenho o valor de x e eu quero descobrir o valor de L. Então L vai ser igual a x dividido por raiz de 2. É a operação inversa, né? Se a gente quiser descobrir a diagonal, a gente pega o lado e multiplica por raiz de 2. Se a gente tem a diagonal e quer descobrir o lado, a gente pega a diagonal e divide por raiz de 2 que a gente vai descobrir o lado. São questões que daria pra gente resolver de uma forma mais teórica aqui, só que é muito bom a gente já ter isso em mente porque facilita muito a gente e esse é um grande diferencial, né? Bom, muito obrigado por quem chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.